Quero cumprimentar todos os membros da mesa e cumprimentar todos os alunos, professores, pesquisadores aqui da Fundação Getúlio Vargas, jornalistas que estão aqui também cobrindo o evento. Eu queria aproveitar essa provocação inicial do professor Joaquim Falcão, com esses três momentos, ou esses três aspectos da democracia, ou essas três formas de democracia: democracia direta, democracia representativa e a democracia participativa, e procurar olhar para o processo pelo qual foi construído o Marco Civil da Internet à luz dessas três formas, desses três modos, ou desses três momentos, né? Primeiro, contar para quem não sabe que é o Marco Civil da Internet, né? Um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo em 2011 para a Câmara dos Deputados, depois de uma mobilização da sociedade civil brasileira que, em 2009, no Fórum Internacional do Software Livre, disse ao então presidente da República, presidente Lula, que não queria que a primeira palavra do Congresso sobre a internet fosse uma palavra de criminalização de condutas. Era uma reação ao projeto que depois ganhou o nome, ou naquele momento vinha ganhando o nome, de AI-5 Digital, que era um projeto que tipificava como crimes uma série de condutas de forma tão exagerada que eventuais atos corriqueiros até da internet poderiam ser considerados crimes se a lei fosse aprovada tal qual proposta originalmente. Então, aproveitando a presença do presidente Lula, o Fórum Internacional do Software Livre disse ao presidente que não queria que essa fosse a primeira palavra do Congresso brasileiro, né? Então, um primeiro desencontro, digamos assim, entre representantes e representados. Os representados dizendo aquilo que os representantes querem fazer sobre a internet não é o que nós queremos, né? Nós queremos um projeto de lei que garanta os nossos direitos na internet. Queremos um marco civil da internet. E, então, o presidente Lula determinou ao então ministro da Justiça, Tarso Genro, que criasse um grupo de trabalho no Ministério da Justiça para construir, então, um anteprojeto. E o Ministério da Justiça fez, com o Centro de Tecnologia e Sociedade desta casa, e aí, professor Joaquim Falcão, isso não é algo que eu diga apenas aqui, a gente diz isso em todo lugar que vai, acho que a Fundação Getúlio Vargas deu uma contribuição muito importante nesse processo, né? CTS e Ministério da Justiça prepararam um pré-projeto que foi colocado em consulta pública. E aí eu chamo a atenção para mais um aspecto desse processo, que foi a participação intensa da sociedade civil brasileira, já que esse projeto em consulta pública recebeu mais de 2.300 sugestões de emendas. Eu, nesses poucos anos que eu estou lá na Câmara dos Deputados, 2 anos e um pouco, 2 anos e meio, eu nunca vi um projeto, por mais polêmico ou complexo que fosse, receber tantas emendas, não é? Nem o Código Florestal, nem outras tantas medidas provisórias que passaram lá receberam essa quantidade de emendas. Então, foi uma participação intensa da sociedade através da internet. E um dos aspectos que foi mais modificado nesse pré-projeto, nesse anteprojeto, foi o que diz respeito exatamente à liberdade de expressão. Eu vou me referir a isso daqui a 2 minutos, para caber nos 10 que eu tenho que falar aqui para vocês, para não passar muito disso, né? E o projeto recebeu essa quantidade de emendas, foi modificado e enviado à Câmara dos Deputados. Lá chegando, foi constituída a comissão especial para dar parecer ao projeto. Eu fui designado relator desta comissão especial. Muito bem. Fizemos 7 audiências públicas em 6 capitais brasileiras, em 4 das 5 regiões brasileiras, e recolocamos o projeto em consulta pública. Recebemos mais 140 sugestões de emendas. E aí apresentei meu relatório, e o meu relatório não foi votado ainda no fundo, por resistência de um setor econômico que vem pressionando para que o projeto não seja votado, porque o projeto, entre os internautas e os provedores de conexão, escolheu um lado claro, ficar ao lado dos 100 milhões de internautas brasileiros. Por isso, infelizmente, ele ainda não foi votado, né? Mas, voltando aqui ao processo de participação, o Marco Civil se tornou, então, uma referência, um marco, não apenas no que diz respeito aos direitos dos internautas, mas no próprio processo legislativo. É curioso que o Manuel Castells, né, que é um pensador espanhol, está fundando um partido novo chamado Partido do Futuro, na Espanha, cita como referência de processo legislativo para aquilo que eles querem apresentar e viver na Espanha, o Marco Civil da Internet brasileiro, por conta dessa intensa participação que foi experimentada no Marco Civil, que foi a primeira experiência desse tipo, usando a internet como ferramenta.
nada mais coerente, já que se trata de um projeto sobre a internet, também aproveitar essa ferramenta para participação, né? Nós recebemos, por exemplo, sugestão de emenda pelo Twitter, e aproveitamos, e citamos que a emenda veio através do Twitter, ou seja, são meios, né, ferramentas novas, que podem estar à disposição desse desafio, que é o desafio da democracia atual, de reaproximar representantes e representados, fazer com que representantes e representados possam ter um contato mais direto, mais próximo, né, e menos burocrático, menos cheio de obstáculos, de barreiras, de assessores, de secretários, de telefones, né? Permitir que, através das ferramentas que são as mídias sociais, permitir esse contato mais próximo entre representante e representado. Bom, então esse é o primeiro aspecto que eu destacaria. Nesse projeto nós temos a experiência da democracia representativa, ele vai ser votado pelo parlamento, ele foi enviado, é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, foi enviado pela Presidente da República em 2011, pela Presidente Dilma. Nós estamos, além disso, discutindo em comissão especial, enfim, nos órgãos previstos no regimento da Câmara, na Constituição Federal, mas ele nasce de uma reação da sociedade civil àquilo que o Congresso vinha fazendo sem ouvir a sociedade, e ele conta com a participação da sociedade através dessas ferramentas, né? Então, acho que ele em si mesmo, ele não apenas naquilo que ele vai legislar, mas ele, na sua própria gênese, ele já é uma novidade. O Marco Civil já é uma novidade. Depois dele, outros projetos vêm sendo submetidos a consultas públicas pela internet. E isso vem aprimorando o processo de formação, de construção de projetos de lei, né? Mas ele em si já é uma novidade, uma boa novidade. E não por acaso ele já é referência em vários outros países do mundo, né? E aí eu passo para a segunda e última fase da minha intervenção, que diz respeito exatamente à liberdade de expressão na rede, né? Eu contava há pouco para a Patrícia, aliás, para o Chico Otávio e para a Luciana, com quem eu conversava ali antes de começar o evento, que em fevereiro desse ano eu fui participar de um seminário na Inglaterra, organizado por uma agência do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, sobre liberdade de expressão na rede, né, na internet. E eu fui convidado, tinha um representante de 24 países, de todos os continentes, e lá eu fui chamado para falar sobre o Marco Civil da Internet, que mesmo ainda sendo projeto de lei, não é sequer lei, já é referência em outros países do mundo sobre liberdade de expressão. Por quê? E aí eu termino explicando esse ponto aqui sobre liberdade de expressão. Bom, se eu publico no meu perfil, numa rede social, um comentário desairoso a respeito de um parlamentar, de um representante, né, e essa pessoa se sente ofendida, se sente injuriada, né, ou difamada, ou caluniada, enfim, e notifica esse provedor de aplicação, que é a rede social, dizendo que o meu comentário atinge o seu direito à honra, e, portanto, a partir daquele momento da notificação, se o comentário não for removido, passa o provedor a responder por danos morais àquela pessoa, deve o provedor responder por isso ou não? Deve ele ser condenado por isso ou não? Ou será que, tão logo receba a notificação, deve retirar para evitar uma eventual condenação posterior, né? Como não há regra hoje clara sobre isso, as decisões dos tribunais variam muito, né? E os juízes não têm um parâmetro legal para orientar suas decisões. Então, diante do risco de serem condenados, o que fazem em geral todos aqueles blogs ou redes sociais que aceitam comentários de terceiros? Recebida a notificação, remove o comentário imediatamente. Qual é o problema? O problema é justamente a liberdade de expressão, né? Porque uma vez que essa notificação é recebida e o comentário do internauta é removido, a liberdade de expressão, né, o direito à livre manifestação do pensamento dessa pessoa fica prejudicado. E não apenas ela, no seu direito fundamental, como disse a Patrícia, mas quem perde é a democracia. Por quê? Porque sem verdadeira liberdade de expressão a gente não consegue promover a democracia que a gente quer no Brasil. Então o Marco Civil, na sua versão original, propunha, para estabelecer uma baliza, que, recebida a notificação, o provedor deveria remover o comentário. E depois da participação da sociedade civil, através das emendas recebidas pela internet, e depois também da manifestação da imprensa, a regra foi invertida. E hoje em dia, o provedor que disponibiliza um conteúdo gerado por terceiro passa a ser responsável também por esse conteúdo,
não a partir do momento em que recebe uma notificação de alguém incomodado com essa manifestação, com esse conteúdo, mas passa a responder por esse conteúdo a partir do momento, pela disponibilização desse conteúdo, a partir do momento em que ordem judicial que determine a remoção desse conteúdo for descumprida. Então, com isso, desprivatiza-se a censura. A gente deixa de ter um mecanismo de censura privado que continuaria ou continuará funcionando enquanto o Marco Civil não for aprovado, na base da notificação e retirada. A regra aqui se inverte, a regra passa a ser a regra da ordem judicial como a certeza de que o conteúdo é infringente, ou seja, que o conteúdo é ilegal, né? Ainda que a ordem judicial em caráter liminar, né? Mas passa-se a ter segurança para se esperar a ordem judicial. Bom, é aqui que nós estamos, meu tempo está esgotado, mas enfim, o Marco Civil, quando aprovado, para além de ser uma referência de processo legislativo, de participação da sociedade na construção de uma lei que tem que ser dela, é para ela, é feita por ela e com ela, a gente passa a ter também uma lei no Brasil que garante a nossa liberdade de expressão na rede. Então, nesse momento em que o nosso debate é liberdade de expressão e democracia digital, para garantir a verdadeira democracia na rede e a liberdade de expressão na rede, a aprovação do Marco Civil é urgente. A presidente pediu urgência, no dia 28 de outubro, se o projeto não for votado, passa a trancar a pauta da Câmara. Eu espero que a Câmara tenha a responsabilidade de votar o Marco Civil, sem esperar que a sua pauta seja trancada, mas para garantir a segurança e a liberdade que mais de 100 milhões de internautas brasileiros querem e esperam pela Câmara há tanto tempo. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo convite para todos.